Boa noite, começamos mais um Fé e Cidadania especial Ame Israel. Estaremos hoje falando do programa todo, as entrevistas, ecoevangelismo, arte, cultura e utilidade pública, falando dessa cultura que tem abençoado o mundo, o judeu de fé completa. Ok? Saia daí não, voltamos daqui a pouquinho com Fé e Cidadania especial Ame Israel para você. Voltamos com Fé e Cidadania, hoje especial Ame Israel, e vamos compartilhar com vocês um tema, uma revelação, uma ciência, vários adjetivos para falarmos de Ame Israel, judeus de fé completa, através da vida da Simone e do José Adélcio. E nosso boa noite, muito obrigado pelo convite, por esse desafio de estar compartilhando algo tão novo, tão recente, tão maravilhoso que é o Ame Israel. Simone. Bom, boa noite, eu sou a Simone, nós somos do Ministério Ame Israel, eu sou judia. Um judeu, quando ele nasce judeu, ele continua judeu até o último dia dele aqui na terra. Porém, eu sou uma judia diferente, como muitos outros em vários lugares do mundo. Eu sou uma judia Emuná Shilemá, um judeu de fé completa, um judeu que reconhece Yeshua HaMashiach, que já veio e vai voltar. O judeu tradicional, ele ainda não aceitou Jesus, ele não reconhece o Messias, porém um judeu Emuná Shilemá, ele reconhece Yeshua HaMashiach como o Messias esperado do povo de Deus. Zé Adélcio, muito obrigado por estar nos honrando hoje aqui no Fé e Cidadania com um tema tão relevante, tão grandioso, que é a cultura judaica. Boa noite, telespectadores. Nós queremos agradecer primeiramente a Adonai por essa oportunidade no programa Fé e Cidadania para divulgarmos. Não é uma coisa nova, é uma coisa já que vem de séculos para cá, mas que está tomando um vulto muito grande, principalmente nas grandes cidades e nos grandes centros financeiros. Nós somos judeus de fé completa, como a Simone já disse, aceitamos Yeshua HaMashiach como o Messias de Israel, a primeira vinda dele, e aguardamos a sua segunda vinda. Temos grandes coisas para compartilhar com esse povo. Temos grandes coisas para falar para os judeus aqui de São Paulo, os judeus aqui de Guarulhos, porque Deus está fazendo coisas muito grandes e que nós temos que compartilhar com vocês. Amém? Quando nós comemos uma comida boa, lembramos de quem amamos. Exatamente. E eu tenho sido muito abençoado através das reuniões do Ame Israel e fiz esse esforço de trazê-los para dividir isso com você, que nesse ano de Fé e Cidadania tem sido fiel aí, tem nos dado audiência, acompanhado aí o trabalho do Fé e Cidadania, que tem como objetivo mostrar os que os discípulos de Jesus têm feito no Brasil e no mundo através da fé que funciona, da utilidade pública. Além da fé, promover a utilidade pública. Nós sabemos que o judeu faz isso com muita excelência, não somente na cidade de Guarulhos, São Paulo, Nova York, mas em todo o mundo. E hoje nós vamos juntos, o programa inteiro terá esta determinação de mostrar para você como vive, o que faz um judeu de fé completa. E eu gostaria de perguntar, o que é Ame Israel? Ame Israel é um ministério, ele já tem muitos anos, porém agora, com o trabalho após 3 viagens para Israel, e na última viagem nós saímos convictos de que precisaríamos trazer de volta o ministério. Então, o Ame Israel tem acontecido todo o primeiro domingo do mês. Nós temos feito reuniões
aqui no espaço da Igreja IPAG, em Guarulhos, e nós temos falado o que é o trabalho com os judeus para as igrejas. Importante que as igrejas saibam, as igrejas espalhadas pelo mundo, que muitos judeus estão famintos da palavra de Deus, e eles estão indo buscar isso dentro das igrejas, a palavra de Deus dentro das igrejas. Porém, eles precisam continuar sendo judeus para que a palavra de Deus se cumpra nesse tempo. E aí nós vamos falar Isaías 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Outra coisa que eu gostaria de perguntar nesse primeiro bloco da entrevista: quando vocês receberam a Jesus, o Messias? Que acho que todo mundo quer saber qual foi o momento que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Kyrios absoluto, entrou na vida de vocês. A minha história é muito interessante, porque eu sou de família tradicional, na minha casa praticamente somente eu que tenho, não sei quantos aceitaram de coração, porém só eu tenho declarado para o mundo que Yeshua é o Messias esperado do povo. E eu demorei para entender, porque quando a gente aceita Yeshua, a gente não tem o entendimento do todo. Eu demorei para entender. Hoje eu entendo perfeitamente que era uma palavra profética, tanto para a minha vida como para o povo de Deus. O povo de Deus, os judeus, eles virão de ciúmes, como eu fui pelos ciúmes, de ouvir, você vê o mundo falando do seu Deus. Isso causa um ciúmes no judeu. E ele vai e ele reconhece verdadeiramente Jesus no coração quando ele aceita Jesus. Me alegrei ao poder ouvir, vamos à casa de Deus para ouvir, levar. Nós temos certeza que esse tempo já chegou, por isso a nossa pressa em levar ao povo judeu a palavra verdadeira, a palavra que é o livro que eles não conhecem. E como a Simone própria disse, o judeu ele não vem pelo evangelismo assim, tipo que foi feito em alguns programas de rua, e ele é feito justamente pelo seu conhecimento da palavra, pelos ciúmes que ele vai ter de você, porque ele vai falar: aquela pessoa sabe mais do meu Deus do que eu. E ele começa a buscar, e aí como Jesus está de Gênesis e Apocalipse, ele vai encontrar Jesus e vai se aproximar do Senhor. Amém. Nós vamos dar um break. Voltamos daqui a pouquinho com mais Amisael, especial Fé e Cidadania, hoje aqui para você. Vamos estar mostrando algumas imagens lindas de Israel e tentando entender o significado profético de cada uma delas. Tá? Voltamos daqui a pouquinho falando mais sobre judeu e fé completa através do Amisael. Sai daí não. Estamos aqui novamente na cidade de Carmiel, Vinhedo de Deus, onde vocês puderam ver de longe, agora estão aqui de perto, bem na entrada da cidade. Aqui à minha direita está o edifício, onde todos os imigrantes, quando chegam na cidade, eles vão aí, judeus de todas as partes do mundo, até achar uma casa. E aqui essa praça, ela foi feita
para lembrar a história de Israel. Aqui vocês podem ver no meu fundo à esquerda, pessoas sofrendo, lembrando o Holocausto, onde 12 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial, sendo 6 milhões delas judeus. Aí depois, à minha direita, vocês veem como que o povo saindo, né? Imigrando, né? De todas as partes do mundo depois da guerra para Israel. E aqui, uma mãe carregando o seu filho, né? Lembrando a nova geração que pode nascer livre nessa terra de Israel. E aqui atrás também há um outro memorial de todos os judeus, soldados judeus que morreram na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Carmiel, Vinhedo de Deus. Por que Vinhedo de Deus? Vinhedo de Deus. Lá é um lugar mesmo separado por Deus. Quando Ben Gurion fez toda a parte política, separando as terras, era daquele lugar que ele separava, que ele avistava os territórios. E mais importante a gente começar a entender que tempo é esse, que tempo profético é esse. É um tempo que nós chamamos de aliar, de subida. Os judeus, principalmente judeus de fé completa, eles têm feito aliar a Israel, a subida a Jerusalém. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. É que o evangelismo, né? Você está vendo as imagens fortes de Carmiel. Foi em Carmiel que eu fiz, queimei os pedidos, a força espiritual daquele lugar, muito forte. É por isso que estaremos queimando agora, aqui na terra de Israel, os pedidos da igreja brasileira diante do Deus de Israel. É importante a gente lembrar que para entender Israel, né, para você entender tudo o que está acontecendo em Israel, a exemplo deste fato e outras situações, o lençol freático embaixo de Jerusalém, os bolanes do Mar Morto, para entender o contexto de Israel é preciso conhecer a palavra, é preciso conhecer a Bíblia. Não dá para entender o Oriente Médio só por questões políticas, por questões religiosas ou por questões sociais. É preciso conhecer a palavra. A palavra diz que da Etiópia Deus traria os seus verdadeiros adoradores. E nós estamos vendo isso quando essa leva de judeus que realmente são adoradores e que estão fazendo a diferença lá e sofrendo por conta disso, sofrendo uma segregação social. Uma coisa importante para ser falado que nas profecias de Ezequiel, se não me falha a memória, diz que os etíopes voltariam para Israel em pássaros de prata. Isso se cumpriu, porque o profeta não conseguia distinguir aquilo voando. Foram aviões da Força Aérea Israelense, todos prateados, que trouxeram eles para Israel. Então se cumpre as profecias, se cumpre o que a palavra de Deus diz. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se conferiu o ecoevangelismo, aqui do programa especial Fé e Cidadania Ame Israel, e Carmiel, Vinhedo de Deus, lugar de assentamento dos judeus que estão espalhados, tremendo. Voltamos daqui a pouquinho com o momento de utilidade pública. Vamos aí estar conversando como o judeu tem contribuído com a utilidade pública. Muita coisa boa aí, não sai daí não. Voltamos daqui a pouquinho com mais Fé e Cidadania para você. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Voltamos com Fé e Cidadania, depois das imagens fortíssimas de Carmiel,
no ecoevangelismo. Vamos entrar agora na questão de prestação de serviço de utilidade pública. Aqui, nesse programa especial do Amisael, o que vocês têm feito de bom para divulgar todo esse compêndio bíblico, histórico, que é apaixonante, que é a cultura de Israel? Bom, nós temos viagens proféticas e missionárias. Todo ano temos estado em Israel, sempre com o propósito de Deus para os nossos corações. Na primeira viagem, foi em 2009, foi interessante e é bom saber também, eu penso que isso é uma questão de utilidade pública. Os judeus de fé completa, eles são rejeitados, vamos dizer, pelo rabinato, pelo judaísmo tradicional, porque ele foge daquilo, da tradição. Ele vem, apesar que os apóstolos eram todos judeus, né? A maioria dos apóstolos eram judeus, eles foram os primeiros judeus de fé completa, foram eles que creram e trouxeram tudo isso. Então eles viviam, e esse tempo que nós estamos fazendo é exatamente isso, restaurando a igreja do primeiro século. Não é a igreja primitiva, mas é trazendo as raízes bíblicas que a igreja perdeu nesses 2000 anos. Do mesmo modo que os judeus se afastaram, né, totalmente por meio do movimento rabínico, a igreja também, por meio da igreja de Roma, afastou da verdade bíblica. Oh, de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. E quando chegamos no Brasil veio a notícia, porque até 2009, em Israel, um judeu que aceitava Jesus, ele era desconsiderado, ele não era considerado mais um judeu. Então ele era um cidadão que não era judeu, ele era um cidadão israelense, porém ele não era mais judeu. Agora, desde 2009, depois desse ato profético, o governo de Israel reconhece os judeus, Emuná Shlemá, o judeu de fé completa em Jesus, como judeu. Então nós fazemos parte novamente daquilo, da nossa essência. Isso para nós foi uma vitória. Nós temos visto esse movimento judaico em Nova York, grande aqui no Brasil, mas maior ainda em Israel. E as viagens? Todo ano vocês levam uma caravana. Sim. Esse ano... por alguns motivos que nós temos um líder, que é o apóstolo Valdomiro, vários problemas de mudança, o falecimento do irmão dele, a mãe dele está adoentada. Essa viagem foi adiada para março. Venho a Jerusalém, me alegrei ao poder ouvir, vamos à casa de Deus, me levanto para adorar, por tuas portas desejo outra vez entrar, venho a Jerusalém. Ok, obrigado. Deus abençoe por essas grandes informações. E voltamos daqui a pouquinho com Arte e Cultura. Como esperado, vamos mostrar os símbolos proféticos de Israel, as comidas. Fé e Cidadania especial em Israel. Voltamos com o quadro Arte e Cultura, o momento que todo mundo estava esperando, que é o momento dos símbolos proféticos, dos instrumentos, das habilidades judaicas, que é muito belo. Vamos começar por onde, Zé? Vamos começar pelo a mezuzá, que ela é colocada na entrada da porta do lado direito, nessa, eu vou colocar a certa aqui. Ela é colocada na porta. Aqui dentro está um rolo, não sei se dá para vocês perceberem, tem um rolo aqui dentro. Pergaminho. É um pergaminho, E ele está aqui falando de Deuteronômio 6. Né? Da mesma forma, isso aqui o judeu tem o hábito de, ao sair ou ao entrar,
tocar a mão e agradecer ao Senhor. Aqui está a Menora. Tem muita gente que vai para Israel e compra aquelas Menoras lindas, todas polidas, todas... Não é como deve ser. Ela tem que ser assim, rústica, batida, como foi nos tempos. Talit, né? Tem uma dobradura aqui, não dá para mostrar certinho como que é. E essas franjas é o tzitzit. Fazer franja. Jesus usou, né? Jesus usava. Jesus usava, deu as franjas novas. Então é uma peça muito linda. Diz que a mulher do fluxo tocou no talit de Jesus. Nessas franjas, né? Você pode ver que tem 4, um em cada ponta. Olha aqui, esse é o tzitzit, né? Esse é um talit gadol, que é o grande. Tem um pequenininho com essas 4 franjas que eles põem na cintura. Aqui é uma peça que o povo cristão conhece muito pouco. Em Deuteronômio 6 diz para colocar nos seus braços e na sua testa. Aqui dentro também está a palavra, está um pergaminho aqui dentro. E isso é colocado dessa forma. Em Deuteronômio 6 fala para colocar no seu braço. E na sua testa. Aqui está com a cabeça do Leandro, nosso filho. Claro que não vai caber na minha cabeça, né? Mas é exatamente isso. E esse é o shofar. Existem 3 tipos de shofar. Tem o shofarim, que é o pequenininho, que é um chifre de carneiro, eu não trouxe aqui hoje, né? Esse é o shofar de Antílope. É uma peça maravilhosa, um som fantástico, e o Senhor usa muito esse som, usou muito esse som. O toque do shofar, ele tem um toque de guerra, ele tem um toque de adoração, ele tem um toque de pedido e até um toque de socorro. Erguemos a voz para comida principal. Bom, a halá, né? Não dá para falar, o pão é maravilhoso, mas o gefilte fish, que é um peixe, depende do lado judaico. Tem o lado judaico polonês, europeu, ele vai mais para essa linha do gefilte fish, dessas comidas, há uma sopa de knedel, depende do lado. E o lado mais do Oriente Médio, mais árabe, aí ele vai para tabule, terrine, as mesmas comidas dos árabes. Nem palavras, estou aqui, glória a Deus por tudo isso. Nós estamos chegando ao final aqui do nosso Fé e Cidadania especial em Israel. Eu creio que em um só programa não conseguiremos mostrar tudo, vamos talvez mostrar em 2 programas, e espero que você venha se edificar com tudo isso, com toda essa riqueza cultural, espiritual, arqueológica que você confiou aqui no Fé e Cidadania. Uma mensagem para fechar. Eu gostaria de convidá-los aqui na própria IPAG. Vocês têm o endereço, o bispo vai repetir o endereço. O primeiro domingo de cada mês nós temos vindo falado de histórias bíblicas, nada de judeu, mas nós falamos de feitos bíblicos, e que eu tenho certeza que vocês serão abençoados e nos abençoarão também com o conhecimento de vocês. Vocês estão convidados e nós esperamos vocês. A minha mensagem é para aqueles judeus que já reconhecem Yeshua HaMashiach
e que estão espalhados. Nós precisamos estar juntos, porque a nossa voz na unidade, ela ecoa muito mais forte pelas nações. Então, se você está espalhado, tente fazer parte, entre em contato com a gente. E para os pastores, aqueles que têm judeus, e eu sei que tem judeus dentro das igrejas, esses pastores precisam respeitar a vida judaica do povo de Israel e continuar vivendo a vida da igreja e Israel em um só. É o novo homem, esse é o verdadeiro novo homem de Jesus. Muito obrigado, que Deus os recompense por esse esforço, estar aqui conosco, aqui no Festa Cidadania Especial de Israel. Estamos juntos. Fico feliz de poder mostrar essas imagens, divulgar todo esse compêndio espiritual e pretendo estar junto numa viagem com vocês. E uma coisa aqui, vocês estão me devendo um jantar judaico. Eu fiquei com água na boca aqui, olha. Um Shabbat. Um Shabbat. Em rede aí nacional, para todo mundo. Um Shabbat. Um jantar, porque quando estamos unidos, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Voltamos daqui a pouco. Espero que você tenha gostado do Festa da Cidadania Especial Ame Israel. Eu estou muito feliz por esse privilégio de estar compartilhando tudo isso que temos recebido todo primeiro domingo de manhã na Igreja Presbiteriana Avivada de Guarulhos. Você possa estar um dia conosco, recebendo essa mesma graça, essa mesma unção, essas mesmas informações, ou num voo muito mais alto, ir numa viagem profética para Israel. Eu fui e a vida mudou. Deus deu muitas bênçãos depois do meu retorno ao Brasil. Como diz o Salmo 122. Orai pela paz de Jerusalém e prosperareis e crescereis. Serão fartos os seus dias. Que Deus possa estar falando através desse povo escolhido. Esse povo que Deus escolheu para que a sua palavra fosse pregada. E agora, por sua misericórdia, contaram Jesus, o Messias de Israel. Que esse Messias, que o enviado, entre na sua vida e traga paz. Ele tem o controle de tudo, porque ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Que o Jeová Shalom, o Deus da paz, possa estar entrando na sua casa, no seu lar, com a bênção do judeu, transformando a sua vida em nome de Jesus, o Messias. Deus abençoe a todos, muito boa noite. Voltamos semana que vem com mais um Festa Cidadania, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Até!